Vamos lá, vamos iniciar então mais uma aula importante aqui. O professor está se ajeitando aqui, agora sim. Vamos juntos, vamos caminhar então. Tema importante, nós vamos falar sobre princípios, né? Lembrando que nós falamos dos princípios fundamentais do processo civil, falamos também dos princípios que são utilizados no processo civil, mas são princípios constitucionais. Então, quando nós estudamos princípios, é uma matéria importante, porque nós temos aí pelo menos 3 divisões, né? Os princípios próprios do processo civil, os princípios constitucionais do processo civil. Então, nós temos temas relevantes que são cobrados, sim, então nós temos que ter atenção. Vamos lá. Nós falamos aqui, sim, dos princípios fundamentais do processo civil. Nós falamos também das formas de interpretar esses princípios, são chamados princípios informativos ou formativos. Nós falamos do princípio lógico, que é a sequência dos atos processuais, que deve obedecer um regramento lógico, de forma que os supervientes derivam, né, dos precedentes em uma ordenação que faça sentido. Não seria lógico, por exemplo, que se fizesse ocorrer um prazo recursal antes que a decisão fosse proferida. Né? Recorrer antes da própria decisão, do acórdão, não daria. Né? Então, princípio lógico. Princípio econômico, o processo deve buscar obter o melhor resultado possível, com o menor gasto, dispêndio, né? Como é chamado também, de recursos e esforços também. Jurídico, o processo deve respeitar as regras previamente estabelecidas no ordenamento jurídico, também um ponto importante que devemos analisar. E dentro desse cronograma, nós estudamos também os princípios constitucionais. Nos princípios constitucionais, eu falei do princípio do devido processo legal, também chamado do princípio da legalidade, que resulta do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Trata-se de conquista remota no século com base na Carta Magna, né? Também estudado na Carta Magna de João Sem Terra. Desse princípio derivam todos os demais. A Constituição Federal preserva a liberdade e os bens, garantindo, sim, que o seu titular não perca por atos não jurisdicionais do Estado. Além disso, o Judiciário deve observar as garantias inerentes ao Estado de Direito, bem como deve respeitar também a lei, assegurando a cada um o que é seu, tá bom? Então, ponto importante também. Outro princípio que nos interessa muito é o devido processo legal, lembrando que nós temos a subdivisão do princípio do processo legal substancial e formal, né? Porque o devido processo legal formal, nós vamos falar do quê? Diz respeito à tutela processual. Isso é, ao processo e às garantias que ele deve respeitar e o regramento legal que deve obedecer. Já o devido processo legal substancial, nós vamos falar em relação a uma situação que constitui a autoeliminação com o poder estatal, né, que não pode editar normas que ofendam a razoabilidade e afrontem as bases dos regimes democráticos. Para nós, interessa, sobretudo, o aspecto formal que diz respeito ao arcabouço processual. Então, ponto importante também. Vamos lá, mais um princípio, hein? Vamos lá, só para revendo esse princípio também importante. Princípio do acesso à justiça, também chamado de princípio da inafastabilidade da jurisdição, que decorre do artigo 5º também da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sem, de fato, esse princípio ele vem repetido, sim, no artigo 3º do caput do Código de Processo Civil. O texto assegura o direito à proteção judicial efetiva, de fato, e esse princípio deve ser conjugado com o anterior e o contraditório, examinando também a seguir. Esse princípio ele traduz no direito de ação em sentido amplo. Isso quer dizer que obter do Poder Judiciário uma resposta aos requerimentos, à tutela, ao pedido a eles dirigidos, e esse direito é amplo e incondicional. O Judiciário não pode se recusar a examinar e responder pedidos que lhe forem formulados, porque, de fato, pode ser a resposta se limite, né, de fato, a informar, né, informar ao autor a pretensão que não pode ser examinada, porque faltam, né, algumas condições essenciais para isso. Então, tal informação provirá de um juiz que terá que examinar o processo, apresentando, sim, fundamentação adequada à sua decisão, sempre fundamentando a sua decisão, ponto importante. No parágrafo 3º, ou melhor, no artigo 3º, o legislador ele previu métodos alternativos de solução de conflitos, e aí os mais conhecidos, a arbitragem, conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflito, métodos consensuais, tá? A lei de arbitragem, gente, ela permitiu aos conflitantes atribuir a solução a um árbitro, que é o tribunal arbitral, né, que proferirá sua decisão com força de sentença sem a necessidade posterior de homologação do Poder Judiciário. Não há inconstitucionalidade
nem ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em um agravo regimental, anote aí que é o 5206, relatado na época pelo ministro, em discussão, né, nessa discussão incidental, de fato ficou registrado, ficou declarado que não existe uma inconstitucionalidade ou uma afronta ao princípio da inafastabilidade quando eu utilizo meios alternativos de solução de conflitos. Então, nesse tópico, ficou bem claro, bem esclarecido isso para concurso, para prova da OAB, para tudo, né? Então, interessante. A solução, nesse caso, de fato, o Poder Judiciário, o Supremo, a solução consensual dos conflitos deve ser sempre possível, promovida pelo Estado, devendo a conciliação, a mediação e outras formas de solução de conflito serem estimuladas por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e todos os operadores do direito. Tá? Então, ponto importante também. Mais um princípio que eu queria falar com você é o princípio do contraditório. Ele é estabelecido no artigo 5º, os litigantes em processo judicial administrativo e os acusados, em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios de recursos inerentes. Também fica bem estipulado esse princípio também, muito importante, muito cobrado também nas provas também. O princípio do contraditório na esfera civil e penal tem diferenças. Tá? No processo civil, o contraditório contenta-se com a concessão às partes de oportunidade de resistir à pretensão formulada pelo adversário, mas fica-lhes, de fato, ressalvada a possibilidade de não resistir. Isso assinala uma diferença de intensidade, né, entre o contraditório na esfera civil, na esfera do processo civil, com o contraditório na esfera do processo penal. Tá? Então, importante também falar aqui. Legal, mais um princípio que eu quero tratar com você aqui é o contraditório e liminar, inaudita terra partes. O artigo 5º também da Constituição Federal assegura o contraditório em todos os processos judiciais e administrativos, mas não estabelece que ele tenha que ser necessariamente prévio. Há casos em que a justiça se justifica ao contraditório deferido, postergado, realizado a posteriori. Por quê? Porque são principalmente, né, aqueles em que há risco iminente de prejuízo irreparável de fato, ou em que o contraditório prévio possa, né, ou pode colocar sim em risco o provimento jurisdicional. Então vamos imaginar o seguinte caso: imagine-se que alguém tente fugir com uma criança, levando para outro país. A mãe, preocupada, claro, ajuiza uma ação de busca e apreensão. Se fosse necessário ouvir primeiro o réu, haveria o risco de desaparecimento da criança, sem dúvida nenhuma. Então, tais circunstâncias, gente, isso eu falo sempre nas aulas, tais circunstâncias justificam que o juiz primeiro conceda a medida e depois ouça o réu posteriormente. Né? Não há ofensa nenhuma ao contraditório, porque ele é observado e o litigante terá o direito de se manifestar e interpor os recursos que entender cabíveis, necessários, mas ele só é tomado a posterior para viabilizar o cumprimento da determinação judicial. E aí eu trago a tutela de urgência, não são as únicas, né, em que haverá contraditório diferido. Os incisos, na verdade, do artigo 9º do CPC estabelece também outras alternativas, como a da tutela de evidência, prevista no 311, inciso 2 e 3º, a decisão prevista também em 701, que trata do mandado inicial da ação monitória. Tá? Outro princípio importante que nós temos que estudar aqui é o contraditório, a execução civil. Muito se discutiu sobre a existência de contraditório na execução, havendo que se posicionavam pela negativa, com o argumento de que a defesa do devedor não era vinculada na própria execução, mas embargos de devedor, que tem natureza de ação autônoma de conhecimento, diante disso não tem a mesma amplitude que no processo de conhecimento. É inegável sim que ele existe na execução, primeiro porque ele implica processo judicial ao qual a Constituição Federal sempre a observância do contraditório, e depois porque o executado precisa tomar ciência de tudo o que ocorre na execução, tanto que ele é citado, né, na execução fundada em título extrajudicial e intimado de todos os atos executivos, sobretudo de penhora, de atos também, vamos chamar de atos de alienação judicial de bens, e ambos os tipos de execução tendo sempre a oportunidade de se manifestar. Isso é claro, fica claro também. Se não houvesse nenhum contraditório nas execuções, não haveria citações, intimações, nomeações de curador especial. Acho que é um grande exemplo, né? Curador especial, fictamente, mas tem que ter. A súmula 196 do STJ esclarece muito bem isso, sem a possibilidade do executado apresentar defesa no bojo da própria execução,
exceções e objeções da pré-executividade, uma ação que sempre foi discutida, polêmica e ainda é. O contraditório e o artigo 332 do Código Civil também é um tema importante aqui para trazer na aula, hein? O artigo 332 do Código Civil enumera hipóteses em que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, antes de determinar a citação do réu. Antes de fazer, né, de fato, vislumbrando presentes as hipóteses que se justifica isso, ele deverá ouvir o autor. Isso aparece no artigo 9º, né, que esclarece muito bem, não há necessidade que ouça o réu, que nem sequer foi citado. Então, é o que esclarece a lei. A Lei 11.277, de 6 de fevereiro de 2006, também muito importante, acrescentou ao Código de Processo Civil de 73, então vigente naquela época, o artigo 285-A, que pela primeira vez permitiu a prolação de sentença de improcedência de plano. O dispositivo trouxe muita polêmica na época, sobretudo também em relação ao princípio do contraditório. A Ordem dos Advogados do Brasil, na época, a OAB, ajuizou uma ação indireta de constitucionalidade do novo dispositivo, que foi a DIN 3695 do Distrito Federal, e apontando que seriam numerosas ofensas, né, no plural mesmo, são várias ofensas à Constituição Federal, inclusive ao princípio do contraditório. Mas, olha que interessante, parece-nos que o artigo 285-A do CPC de 1973 e nem o artigo 332 do atual CPC ofende a esse princípio, porque a sentença só poderá ser proferida sem a ouvida do réu quando for de total improcedência, isto é, quando lhe for ou trouxer também nenhum prejuízo. Isso acontece na prática, se for imposta ao réu a sucumbência, ainda que mínima, o dispositivo não poderá ser aplicado. Então essa é a regra do jogo. Mas trago aqui que, portanto, ele, né, só ofere vantagens e o legislador mostrou cuidado ao determinar, em caso de apelação do autor, será o réu citado para oferecer suas contrarrazões, mesmo que facultativa, como que fica assegurada, né, a possibilidade de manifestar também antes que o tribunal tome a decisão. Então, ponto importante também. Então, ficou bem claro e bem esclarecida essa situação. Mais um princípio que merece atenção, o princípio da duração razoável do processo, foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45, de 2004, a tão famosa Emenda Constitucional, que acrescentou o artigo 5º, inciso, a todos no âmbito judicial administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Isso também aparece no artigo 4º do CPC, que repete esse dispositivo, explicitando que ele, né, se estende também à atividade satisfativa. As partes têm o direito de obter, né, a razoável solução do caso, solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A rigor, mesmo antes já se poderia encontrar fundamento em nosso ordenamento jurídico, e por esse princípio, seja porque ele explicita um dos aspectos do devido processo legal, para que o processo alcance o seu desinterato, é preciso sim que cheque a termo dentro do prazo razoável, seja porque o Pacto de São José da Costa Rica, pacto que foi de 1969, né, já consagrava tanto na legislação e o ratificado também. O dispositivo revela a preocupação, gente, isso é importante também, a preocupação geral do legislador com um dos entraves mais problemáticos ao funcionamento da justiça, que é a demora, né, no julgamento dos processos. Boa parte das alterações e acréscimos havidos na legislação processual nos últimos anos tem por fim buscar uma solução mais rápida para os conflitos, e esse princípio dirigido em primeiro lugar ao legislador, que deve editar leis que aceleram e não atraveguem, né, de fato o andamento do processo. Em segundo lugar, também o administrador, que deverá zelar pela manutenção adequada dos órgãos jurisdicionais, aparelhando-os em dar efetividade, né, às normas constitucionais, como mecanismos, ferramentas, computadores, sistemas, a fim com que os juízes, né, no exercício de suas atividades, devem sim diligenciar para que o processo caminhe com uma solução rápida, uma solução séria. Então é um ponto importante também. Tá? Então, também um princípio muito conhecido. O princípio da isonomia, que também é subdividido em formal e real. A igualdade formal consiste, gente, note aí que isso é importante, consiste no tratamento igualitário a todos sem levar em consideração eventuais diferenças entre os sujeitos do processo, do direito,
ou no que concerne ao direito civil, ao processo civil, os sujeitos do processo. Ao longo do tempo, verifica-se também que, a pretexto de dar tratamento igualitário a todos, a isonomia formal perpetuava, assim, podemos dizer, diferenças eternizava, de fato, privilégios, né? Afinal, as pessoas não são iguais, a homens e mulheres, a mais fortes, mais fracos, os economicamente mais poderosos, menos poderosos. Então, sempre existiu. Esse princípio quer igualar todo mundo, essa é a ideia, né? Se isso não for levado em consideração, a lei, ainda que formalmente justa, criará situações reais profundamente injustas. Então, a ideia é essa, trazer esse embasamento também. Então, por isso temos essa divisão. Então, também mais um princípio que nos interessa muito. Então, veja, nós temos vários princípios que são importantes, são aplicados dentro do nosso cronograma, princípios que fazem toda a diferença. Quero trazer para você também, dentro desse estudo, que nós temos a celeridade processual deve ser aplicada em qualquer processo, em qualquer procedimento. Então, importante isso. Também trago para você aqui o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz natural, de fato, esse princípio sempre é cobrado, vem estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, o primeiro inciso, que dispõe, sim, que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E o segundo, não haverá juízo ou tribunal de exceção. A preocupação do legislador se manifesta em dois aspectos, né? Então, fica bem claro isso. O de conter o eventual árbitro, de fato, um juiz que seja criado, um judiciário que seja criado, uma vara que seja criada para julgar aquele caso específico. Não pode acontecer, tem que ter antes, né? Antes do caso. Então, a intenção é conter eventual atributo, né, a um judiciário de exceção que foi criado ali na hora só para julgar aquilo. Essa proteção é muito importante, porque nós já tivemos ao longo dos anos em outros países várias situações práticas horrorosas, né, onde foram criados um tribunal para julgar aquele caso específico. Isso não pode acontecer, é uma proteção interessante. O juiz natural é aquele cuja competência, apurada de acordo com as regras previamente existentes no ordenamento jurídico, e não pode ser modificada posteriormente. Tá? Então, um ponto importante. Os requisitos para a caracterização do juiz natural são 3. Né? O julgamento deve ser proferido por alguém investido de jurisdição, o órgão julgador deve ser pré-existente, vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção, instituições após o fato, é isso que deixa clara a lei, com o intuito específico de julgá-los. E a causa deve ser submetida a julgamento pelo juiz competente de acordo com as regras postas pela Constituição Federal, também ponto importante. Também é um princípio que nos interessa muito, é um princípio muito cobrado, faz toda a diferença também conhecer. Então, e a mesma regra para o promotor, né? Tanto é que tem um princípio do promotor natural. A Constituição Federal também não se limitou a determinar que ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, acrescentando sim que ninguém será processado senão por ela. Ao formular essa regra, deu ensejo também a que surgisse grande discussão sobre se teria sido ou não acolhido entre nós o princípio do promotor natural, mas fato que o promotor natural seria aquele que, com atribuições previamente conhecidas e fixadas para acompanhar determinado caso, indicadas em regras anteriormente também estabelecidas, então também é importante falar sobre isso. Outro princípio que não dá para deixar de lado é o princípio do duplo grau de jurisdição. Uma leitura atenta ao texto constitucional mostra que não há nenhum dispositivo que consagre de maneira expressa o duplo grau de jurisdição em todos os processos. O que pode dizer sim, no entanto, é que a Constituição Federal, ao criar juízes e tribunais aos quais compete, entre outras coisas, também julgar recursos contra decisões de primeiro grau, estabeleceu um sistema em que normalmente há o duplo grau de jurisdição, que serve para promover o controle dos atos judiciais quando houver inconformismo das partes, submetendo a apreciação de um órgão de superior instância, composto em regra por juízes mais experientes, né, os desembargadores, ministros. Não há de fato, há inúmeros exemplos que não há o duplo grau de jurisdição, que nem por isso, né, padecem de vício de constitucionalidade. Então, importante falar também. Vamos lá, exemplos que não há duplo grau de jurisdição. Então, existem situações, sim, claro, vamos falar desses exemplos aí que fica claro. Em outros, né, podemos citar aqui, quer ver? As causas de competência originária do Supremo Tribunal Federal, não é? Os embargos infringentes previstos na lei de execução fiscal que cabem contra a sentença proferida nos embargos de valor pequeno ou que são julgados pelo mesmo juízo que prolatou a decisão, a sentença.
Eu trago outro exemplo ainda. Acho que a hipótese do artigo 1013 do parágrafo 3º, 1013 do parágrafo 3º do Código de Processo Civil, em que havendo apelação contra a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, o tribunal encontrava nos autos todos os elementos necessários à sua convicção e poderá promover o julgamento de mérito. Também nenhum desses exemplos padece inconstitucionalidade, de fato, né, dada a existência de exigência expressa do grau de jurisdição, tá bom? Outro princípio importante, gente, que eu quero trazer para você é o princípio da publicidade dos atos processuais. Esse princípio ele vem, de fato, expressamente garantido em 2 artigos da Constituição Federal. O primeiro artigo é o artigo 5º, né? Artigo 5º. O artigo 5º ele esclarece o quê? Aqui, ó, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando da defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Então, é isso que fala o artigo 5º. Então, é um artigo que traz esse conceito também. Outro artigo que eu falei, são 2, né? O outro artigo 93. E esse artigo esclarece o quê? Isso, inclusive, no inciso 10º. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública. Então, qual que é a regra dos processos? Público. Processo é público. Publicidade. Publicidade é um mecanismo, uma ferramenta de controle das decisões judiciais. A sociedade tem direito a conhecê-las para poder fiscalizar os seus juízes e tribunais. Tá? Então a regra é essa, salvo exceções, segredos de justiça, em caso de família, né? aquelas situações onde realmente são segredos de justiça, casos de família, ações de alimentos, execução, pensão alimentícia, divórcio, né? E ações também que causam constrangimento. Tá? O princípio da motivação, que eu diria que é uma subdivisão da motivação das decisões judiciais, também vem expressamente estabelecido na Constituição Federal e aparece no artigo 93 da Constituição Federal, que determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas a todas as decisões sob pena de nulidade. Também é um princípio muito importante que merece atenção especial. Dentro desse quadro geral de princípios do processo civil na Constituição Federal, então nós temos, nota aí, devido processo legal, artigo 5º, acesso à justiça, artigo 5º também, contraditório, anota aí, duração razoável do processo, isonomia, imparcialidade, duplo grau de jurisdição, publicidade dos atos processuais e motivação das decisões, ok? Então, fechou. Princípios aí estabelecidos, hein? Em relação aos princípios infraconstitucionais do processo, como já tinha falado aqui em aula, trazendo esse assunto de novo, o princípio do dispositivo, a compreensão adequada desse princípio exige que se perceba bem a diferença entre a relação processual de natureza pública e a relação de direito material que subjaz ao processo a que pode envolver interesses públicos ou meramente privados. Tá? Sem essa distinção, corre sim o risco de extrair da disponibilidade do direito material consequências para o processo civil, que em regra não são verdadeiras. A disponibilidade, o direito material, há processo, né, também subdividido como princípio, a disponibilidade do direito material, e aí eu trago como exemplo, há processos nos quais a relação material subjacente versa sobre interesses disponíveis ou indisponíveis. Se o direito discutido é de grau, né, é de primeiro tipo, então nós podemos dizer que as partes estão autorizadas a transigir. O autor pode renunciar ao direito que se funda a ação. E o réu pode reconhecer também o pedido inicial, é fato, caso em que o processo será sempre extinto com um julgamento de mérito. Hein? Se o conflito que ensejou a instauração do processo versar, gente, isso é importante, hein? Versar sobre interesse indisponível, né? Nada disso pode ocorrer, porque no primeiro caso, se o réu, de fato, preferir não se defender, o juiz presumirá verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, na exordial, e proferirá o julgamento antecipado da lide. E já no segundo caso, a falta de defesa não gera essa consequência, o autor terá de provar os fatos que alegou. Tá? Então, ponto importante também. Mais um princípio que nos interessa é o princípio do dispositivo e a propositura da demanda. Essa subdivisão também, com raras exceções, cumpre a parte interessada ingressar em juízo, provocando a jurisdição, né, que é o princípio da demanda. Eu tenho que provocar a jurisdição, tenho que peticionar, requerer. Então, também ponto importante também. E aí, dentro desses princípios, objeto de estudo, com base nessa conexão, nós temos o princípio dispositivo e os limites do conhecimento do juiz. Cumpre o autor, sim, sempre, né, aforar
a demanda, indicar na petição inicial quais são os fundamentos de fato em que baseia o pedido. E aí também vale a pena lembrar do princípio dispositivo e da produção de provas, né? Depois de proposta a demanda e fixados os limites subjetivos e objetivos da lide, o desenvolvimento do processo, a sua condução será feita de ofício pelo juiz e dentro dos limites da ação proposta. Ele tem poderes para investigar os fatos narrados, determinando, né, as provas que sejam necessárias para a formação do seu conhecimento. Vários exemplos, inspeção judicial, audiência justificativa, né? Então vários instrumentos, tem até audiência de saneamento que o juiz pode marcar para tirar dúvidas antes de julgar. Então também é importante, tá? Então também interessante. Então, legal. Queria finalizar aqui com o princípio da oralidade. O seu valor é mais histórico do que atual. Originalmente transmitia a ideia, né, o princípio da oralidade, de que os atos processuais deveriam ser realizados em regra oralmente, sobretudo os relacionados à colheita de provas em audiência de instrução e julgamento. A verdade é que nos dias de hoje correm, né, restam muito pouca da ideia de originalidade, então não é o que ocorre de fato. Então, oralidade deixa de ser aquele princípio. Hoje tem situações que vale mais o papel, né? Prova é prova, mas vale mais o papel, provas documentais, do que propriamente as provas chamadas provas orais, né? Que testemunho e depoimento pessoal. Então, também é importante. Princípio da boa-fé, esse princípio que é do Código de 1973, que já continha, né? Não propriamente um princípio geral de boa-fé, mas a determinação, inclusive jurisprudencial, que incluía entre os deveres de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Então, agora nós temos esse princípio bem especificado dentro do nosso Código de Processo Civil. O princípio da cooperação, esse princípio eu gosto muito, menciono muito, é um princípio novo, do novo CPC. Esse princípio ele vem expressamente consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil. Todos os sujeitos do processo devem cooperar, guarde isso, hein, entre si, para que se obtenha em tempo razoável definição de mérito justo e efetivo. O princípio da cooperação é o juiz cooperando com o advogado cooperando com o juiz. Na prática, não é o que acontece, né, gente? Tem juiz maluco cobrando os documentos de advogado, e o advogado do outro lado não fala nada e vai e executa. Então é complicado, mas é um princípio muito interessante. Dentro desse estudo dos princípios infraconstitucionais, então, eu trago para você, eu falei das subdivisões, né? O princípio do dispositivo, não há disposição específica em lei. Nos processos que versam sobre interesses disponíveis, as partes podem transigir, fazer acordos, né? O autor pode renunciar também ao direito e o réu pode também reconhecer o pedido. Cumpre ao interessado, de fato, ajuizar a demanda e definir os limites objetivos e subjetivos da lide. Então, ponto importante. O princípio da imediação, né, que ele é um princípio derivado da oralidade, que determina que o juiz escolha diretamente a prova sem intermediários. E o princípio da identificação física do juiz é o princípio onde o juiz, que acolheu a prova oral em audiência, fica vinculado ao julgamento do processo, desvinculando-se apenas nas hipóteses do artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973. Né? Também não há dispositivo específico no Código de Processo Civil, mas prevalece a regra do 132, atualmente no artigo do 172 do antigo Código, do Código de 1973. Outro princípio que não dá para deixar de lado é o princípio da concentração. A audiência de instrução e julgamento, ela é una, sim, ainda é, e continua caso não seja possível concluí-la. No mesmo dia, o juiz designará outra data em continuação. Princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Em regra, contra as decisões interlocutórias, o recurso cabível ao agravo não se suspenderá o processo também. Da persuasão racional, é o princípio que nos interessa também, cabe ao juiz apreciar livremente as provas, devendo indicar na sentença os motivos de sua sentença, da sua decisão, que devem estar amparados nos elementos constantes dos autos. Princípio da boa-fé, artigo 5º, todos aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. E o princípio da cooperação, que eu gosto muito, é a grande novidade do CPC atual, artigo 6º, exige que as partes cooperem para que o processo alcance o bom resultado e o tempo razoável também, tá bom? Então, falamos aqui todos os princípios, tema importante, e volto aqui para falar sobre jurisdição. Até já, tá? Um abraço.